Bom dia, igreja, graça e paz. Meus irmãos, como temos cantado desde o início do culto, hoje falaremos a respeito da graça. A graça salvadora de Cristo Jesus, a graça que nos alcançou, a graça que nos deu vida. E muitas vezes nós esquecemos o valor da graça, esquecemos o preço da graça. Porque, por mais que a graça seja de graça para todos nós, foi conquistada por um alto preço. O apóstolo Pedro vai dizer que não foi por coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, que nós fomos conquistados da nossa vã maneira de viver. E quando nós paramos para pensar nessa afirmação do apóstolo Pedro, falando sobre coisas perecíveis, e logo na sequência ele fala prata e ouro, a gente se pergunta, prata e ouro é perecível? Prata e ouro se acabam? O que o apóstolo Pedro está querendo dizer é que até os metais mais nobres, até as pedras mais preciosas, um dia elas chegam ao fim. Porém, a graça salvadora de Cristo Jesus, como diz o hino, é imensurável e sem fim, não perece, não acaba, não murcha. Essa foi a salvação conquistada por Cristo Jesus. Mas nós vivemos uma época que se fala muito sobre meritocracia, onde se fala muito sobre fazer por onde nós enaltecemos sim o esforço. E há uma lei bíblica que rege tudo isso, que é a lei da semeadura. Nós plantamos aquilo que nós colhemos. Mas o que nós precisamos entender é que existe uma lei que precede a lei da semeadura. E essa é a lei estabelecida por meio da graça de Cristo Jesus. Porque se nós fôssemos receber apenas aquilo que merecemos, ou apenas o fruto do nosso esforço, nós estávamos perdidos, não estávamos? Quem aqui já recebeu algo que você olhou assim e disse, rapaz, eu não merecia isso? Quem aqui? E não estou falando necessariamente de salvação. Nós somos muito privilegiados. Muito privilegiados. Nós somos cercados de tanto cuidado, tanta bondade, tanto amor. E a minha preocupação é porque às vezes nós distorcemos o princípio da graça. E nós começamos a tratar a graça como uma graça barata. Existe até uma teologia pautada a respeito dessa graça barata, que nos nossos tempos surgiu com um novo nome, chamada teologia da hipergraça. É aquela ideia de que, já que a graça me conquistou, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou viver a vida dissolutamente, desperdiçando tudo, e a graça vai ser muito maior. Esse dilema, que era um dilema da época do apóstolo Paulo, tanto na igreja de Roma, como na igreja de Corinto, nos acompanha nos dias de hoje. As pessoas, em nome dessa graça, têm feito barbaridades, e continuam dizendo-se servas do Senhor. Mas eu queria apresentar uma perspectiva de fato bíblica, paulina a respeito da graça. E eu te convido a abrir a Bíblia comigo, na carta aos Efésios, no capítulo 2. Nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 10, e entendermos de fato tudo aquilo que a graça pode nos proporcionar. Tudo aquilo que podemos obter por meio da graça e tudo aquilo que a graça pode fazer através de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, nos diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia,
pelo imenso amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso e querido, aplica a Tua santa palavra ao nosso coração. Nos faz, ó Deus, compreender a dimensão da Tua graça. E com um coração grato, Pai, viver por ela. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Meus amados irmãos, Paulo, escrevendo essa carta, estava em Roma, preso. Essa faz parte de uma das cartas da prisão que Paulo enviou para as igrejas que ele participou. A igreja de Éfeso foi uma igreja muito relevante na vida do apóstolo Paulo, uma igreja que ele se dedicou há algum tempo. Depois foi pastoreada pelo jovem pastor Timóteo, uma igreja na qual ele tinha muito carinho, muito carinho. E nessa carta nós encontramos aqui, talvez o que seja o maior compêndio de eclesiologia do Novo Testamento. Nós encontramos nas cartas paulinas, de forma mais precisa aqui em Efésios, o que é ser igreja realmente e como é que essa igreja foi instituída. E ele dedica os 2 primeiros capítulos a falar que essa igreja só teve essa possibilidade de ser uma família de Deus por meio da graça de Cristo Jesus. O primeiro capítulo e o segundo capítulo, ele dedica a dizer como Cristo Jesus alcançou gentios, alcançou judeus, e como agora Paulo espera que, por meio dessa graça, a igreja viva em unidade. A ideia de ser um é o auge da carta à igreja de Efésios. Mas de uma forma extremamente poética, ele dedica os primeiros versos do capítulo 2 a esclarecer o que é essa graça. A palavra graça está centralizada neste texto que nós acabamos de ler. O auge deste poema, que nós lemos até o verso 10, é justamente a ideia de que nós somos salvos por meio da graça. Porém, cada um desses versos vai nos trazendo características específicas do que é essa graça de Deus. E eu queria que você acompanhasse comigo, a partir do verso 1, a primeira característica que nós encontramos a respeito da graça. Ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Versículo 5, ele diz: deu-nos vida juntamente com Cristo. Graça é vida. Se não fosse a graça de Cristo Jesus, eu e você continuaríamos numa vida de morte. De uma vida de morte espiritual, de uma completa incompreensão a respeito da existência. Não foi dessa forma que Cristo Jesus nos encontrou? Quando nós temos essa experiência de conversão, quando nós nos encontramos com a graça de Cristo Jesus, nós começamos a desfrutar do que é verdadeiramente a plenitude de vida. Porque a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. E esse é um salário que é debitado fielmente. Você peca e você é condenado à morte. Só que tem algo que superabunda neste ambiente, que é justamente a graça de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Nós só começamos a descobrir o que realmente é existir, o que realmente é viver, quando nós conhecemos a Cristo Jesus. Antes de Cristo Jesus, a ideia que nós temos é que estávamos simplesmente perdidos.
Quantas pessoas hoje não vivem conflitos existenciais, não conseguem compreender a sua vocação, o seu lugar no mundo, os seus relacionamentos, simplesmente porque não sabe o que é viver, não sabe o que é ter uma vida plena. Sabe, as Sagradas Escrituras, no original grego, trabalha duas ideias de vida. Bios, que seria a vida animal, a vida em geral, e a ideia de zoe, que é uma vida de qualidade, é uma vida plena, é uma vida abundante. E quando esse texto fala sobre estarmos mortos em nossos pecados e delitos, ele está simplesmente dizendo: vocês não sabiam o que era plenitude. Vocês não desfrutavam do que era realmente se sentir vivo. E essa vida que recebemos em Cristo Jesus é uma vida que não se finda, é uma vida que não se acaba. Ela não é simplesmente plena no quesito qualidade, ela também é quantidade, pois ela não se acaba. É a vida eterna que foi prometida a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E há um anseio no coração do homem, diz o autor de Eclesiastes no capítulo 3, por essa eternidade. O homem passa por essa existência ansiando se perpetuar, ansiando viver plenamente durante todos os tempos. E isso nós conquistamos por meio da graça. Graça é vida. Sem a graça não existe vida. E essa condição de morto que eu e você estávamos no tempo de outrora, nos fazia escravos. Olha o que o texto bíblico vai nos dizer no versículo 2: nos quais antes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos escravos. E por meio da graça, nós somos libertos. Graça é liberdade. E é uma liberdade que nós só passamos a desfrutar quando conhecemos a Cristo Jesus. Sabe, quando eu lembro da minha vida no passado, quando nós paramos para olhar de onde nós somos tirados, antigamente a gente pensava que era livre, antigamente a gente pensava que de fato estava fazendo tudo o que queria, mas estávamos fadados aos desejos da carne, estávamos fadados a uma mentalidade deplorável, perversa, maligna, e todas as vezes que queríamos dizer não a esses impulsos, nós cometíamos os mesmos erros, e somente por meio da graça nós alcançamos então a liberdade em Cristo Jesus, e não somos mais escravos da carne, dos desejos, desse sistema maligno, não somos mais escravos das trevas. Hoje nós podemos desfrutar de uma liberdade em Cristo Jesus, e uma liberdade plena. Só aquele que tentou realmente se livrar dos pecados na força do seu próprio braço, sabe o quão devedores nós somos de Cristo Jesus. Porque no coração do homem há um impulso para o mal. C.S. Lewis diz que nenhum homem se dá conta de quão mal ele é, até que tenha tentado com todas as forças ser bom. Isso é uma verdade. Cristo Jesus fala que é do coração do homem que saem todas as mazelas. E se não fosse a graça salvadora de Cristo para nos livrar de nós mesmos, onde nós estaríamos? E eu sei que mesmo libertos por Cristo Jesus por meio da graça, essa carne ainda guerreia. Nós vivemos uma batalha entre ceder aos impulsos da carne e viver pelo fruto do Espírito. Mas a palavra do Senhor nos garante que aqueles que desfrutaram desse dom perfeito de Cristo, que experimentaram dessa graça e que andam segundo o Espírito, de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne. Nós somos libertos pela graça. Libertos pela graça. E essa liberdade, essa vida que nós encontramos por meio de uma motivação que havia no coração do próprio Deus. Deus manifestou essa graça sobre a minha vida e a sua por amor. Graça
é amor de Deus. O texto bíblico de Efésios, capítulo 2, verso 4, nos diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Meus irmãos, o apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, no capítulo 3, versículo 16, ele não sabia a dimensão, não sabia a altura, a profundidade do amor. Ele diz que Deus nos amou de uma tal maneira, a ponto de entregar o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. A graça nos alcançou por meio do amor de Deus. O amor de Deus é permeado de graça, e essa graça que nos alcançou nos faz amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus nos diz que ninguém fez algo a Deus primeiro para que Ele tivesse que retribuir. Não houve um esforço da nossa parte, não houve um bem, não houve uma riqueza, não houve valor algum que eu e você viéssemos a pagar, uma oferenda para que Ele pudesse nos amar. Simplesmente Ele nos amou. E porque Ele nos amou, Ele dispensou graça. Graça, graça. Favor imerecido. E esse amor vem acompanhado de um grande atributo de Deus. O verso 7 vai nos dizer assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Graça é bondade de Deus. Bondade. E se tem algo que nós ouvimos de muitas pessoas é dizer: pastor, eu não merecia passar por isso. Eu não merecia passar por isso. A situação está muito difícil. Deus sabe o que é que eu fiz e eu não merecia. E a pergunta é: se Deus nos desse tudo o que merecemos, onde nós estaríamos? Deus continua sendo bom, meus irmãos. Deus continua sendo bom quando a resposta é não. Deus continua sendo bom quando a porta se fecha, quando a provisão falta, quando a cura não chega. Deus continua sendo bom quando a morte bate à nossa porta, quando o nosso coração está enlutado. Deus continua sendo bom. Sabe por que Ele continua sendo bom? Porque em todas essas circunstâncias, Ele continua conosco. Porque em todas essas circunstâncias Ele continua cuidando. Porque em todas essas circunstâncias Ele continua nos fortalecendo. Em todas essas circunstâncias Ele continua nos consolando. Em todas essas circunstâncias Ele não nos abandona. Isso é graça. Isso é bondade do Senhor. Sabe, quando tudo vai bem, às vezes é tão difícil perceber a bondade de Deus. O povo passou 40 anos no deserto, e na véspera de entrar na terra prometida, ainda sobre a liderança de Moisés, Moisés transmite ao povo a palavra de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 8, e ele começa a dizer o porquê do povo passar 40 anos no deserto. E ele diz: olha, Deus nos provou durante esses 40 anos para saber onde estava o nosso coração. Ele nos fez padecer nesse lugar, mas as roupas não se gastaram, as sandálias não se perderam. Ele mandou manar dos céus, Ele fez água que era inapropriada para ser bebida se tornar água potável, Ele fez água brotar da rocha, Ele nos deu carne, Ele nos sustentou no deserto. Nos sustentou, mandou provações, mas esteve conosco. Mas vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel, numa terra de riquezas sem fim. Mas tomem cuidado, para depois de vocês terem conquistado suas casas, terem desfrutado das suas riquezas, vocês não venham a se esquecer do Senhor. Como é que pode? A lógica deveria ser: quanto mais abençoado eu sou, quanto mais próspero eu sou, quanto mais saúde eu tenho, mais agradecido e mais reconhecedor das bênçãos e da bondade do Senhor eu sou. Mas infelizmente, nós só conseguimos contemplar essa bondade de Deus
quando estamos vivendo momentos de aperto. E é por isso que, quer seja no dia bom, ou quer seja no dia mau, Deus continua sendo bom, independente das circunstâncias. E essa sua bondade chega ao nosso coração por meio da sua graça, do seu favor imerecido. Eu me recordo das lamentações de Jeremias, um cenário de caos, Israel destruída, Jerusalém completamente destruída. E naquele cenário de escassez, de fome, onde os homens com vigor foram levados como cativos para a Babilônia, onde as mulheres não estavam conseguindo levantar o seu sustento, onde a fome reinava, onde as pessoas estavam com tanta fome que acabavam comendo os bebês que faleciam, as próprias mães comiam seus filhos. Jeremias, no auge de todo o caos, no auge de toda a tristeza, ele diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua bondade dura para sempre. Gente, como a gente enxerga misericórdia e bondade no tempo de caos? Somente entendendo a quem nós pertencemos. Quando nós sabemos quem é o Deus que nós pertencemos, nós conseguimos ver a bondade do Senhor, mesmo quando a gente está numa UTI de hospital. A gente consegue ver a bondade do Senhor, mesmo quando a gente perde um ente querido. Porque Ele se faz presente na nossa vida com a sua graça. O texto avança, e no verso 8 nós encontramos o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Graça é salvação, é redenção. Graça é a possibilidade de uma nova vida. Meus irmãos, tudo o que nós mais precisávamos era de uma redenção. Eu sei que no dia a dia a gente fica preocupado com tantas coisas, são tantas as demandas, tantas as necessidades, mas todas as nossas demandas e necessidades, de alguma forma Deus nos dá habilidades e capacidade de correr atrás. Mas a salvação era impossível para o ser humano, porque nós somos pecadores por essência. Desde a corrupção que entrou no mundo, no jardim do Éden, a maldade impera em nossos corações e não há nenhum esforço que você venha fazer que possa se redimir diante de Deus. Nós somos ofensivos ao próprio Deus e por isso nós estamos separados da sua glória. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23, ele vai nos dizer isso: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é somente por meio da graça que nós alcançamos essa salvação, essa redenção. E isso não tem preço. Não tem preço. Sabe, eu já contei essa história aqui, acho que umas 2 vezes. Eu vivi uma experiência muito impactante, que determinou a minha continuidade na vida ministerial. Na verdade, foi por meio dessa experiência que eu decidi seguir. Eu tinha desistido, eu ainda não era consagrado ao ministério pastoral, e eu tinha dito para mim mesmo que eu não queria mais pregar, não queria mais viver na igreja. E houve um momento em que eu ainda era namorado, né, não estava casado com a Thay, e a gente decidiu ir para uma viagem missionária. E eu cheguei para ela e fiz: olha, não queria que ninguém soubesse que eu já fiz teologia, não queria que ninguém soubesse, eu só quero ir como um membro normal. Eu sempre tive cara de menino, parecia só um adolescente no meio de todo mundo lá. E eu disse: eu quero só participar, tranquilo. E quando a gente chegou lá nesse lugar, era uma equipe grande, mas durante a semana só ficávamos 4 pessoas. Eu, a minha atual esposa, a Thay, e na época a minha irmã também estava lá com a gente, e mais uma jovem.
E a gente começou a fazer trabalho em casa, evangelizar as pessoas, e Deus foi ministrando ao meu coração, à medida que as pessoas iam aceitando a Jesus. E eu ia falando, poxa, isso é maravilhoso, eu preciso fazer isso. Mas no último dia de evangelização casa em casa, chegaram para mim e falaram, olha, tem uma pessoa que a gente quer que você vá lá fazer esse estudo bíblico. A Thay tinha feito a abordagem, tinha conseguido marcar o encontro na casa daquela pessoa, e a equipe tinha decidido que eu tinha que ir lá para fazer esse estudo bíblico, porque era uma pessoa mais complicada, foi a expressão utilizada, era difícil fazer aquela evangelização, e eu não entendi por quê. E fui então na casa daquela pessoa, era uma comunidade extremamente pobre, uma casa basicamente de um vão só, não tinha banheiro, mas tinha uma saída assim para um penhasco, um morro, onde eles jogavam ali as suas necessidades. Era um lugar de extrema pobreza. Eu bati na porta, bati palmas, na porta estava um monte de roupa estendida, e comecei a chamar a pessoa. Os adolescentes já ouviram isso lá no acampamento. Eu comecei a chamar a pessoa, e o nome da pessoa era Marciano. E eu batia a palma e dizia, Marciano, Marciano, Marciano. E é isso que me sai. Uma pessoa por entre as roupas que estava estendida, um vestido que chegava até o joelho, uma sandália, veio se aproximando, estava com um sutiã de bojo, e quando vai passando assim e vai abrindo entre as toalhas estendidas, dá para ver o seu longo cabelo e uma barba. Eu olhei para ele e disse, Marciano. Ele tinha cara de marciano. E aí naquele momento, ele me convidou para entrar, eu sento ali na casa junto com ele, a gente começa a conversar. Um jovem de uns 19 anos de idade, os dedos todos queimados, de usar algumas substâncias. A casa tinha muita criança, acho que devia ter umas 3 ou 4 crianças ali naquela casa com ele, que eram irmãos dele. A mãe estava se relacionando com um homem que tinha uma outra casa e não permitia que os filhos acompanhassem. Então, os filhos ficavam nessa casa e na outra casa ficava a mãe. E ele ficava ali tomando conta dos seus irmãos mais novos. Tinham 2 camas, uma televisão quebrada, só chiando, e as crianças deitadas, cobertas de mosca. Era muita, muita mosca. Eu sentei, comecei a conversar com o Marciano, ele não sabia ler direito, mal sabia escrever. Marciano, perguntei quais eram os sonhos dele, quais eram as habilidades. Ele não tinha sonhos, não tinha habilidades, ele estava vegetando. Sabe quando você olha assim e não tem esperança? Eu olhei para aquele cenário e eu fiz, eu não creio que pode acontecer nada aqui. Sinceramente falando. E eram 4 estudos, e era para fazer um estudo a cada dia, e eu fiquei com um enorme desejo de não voltar mais naquela casa, e eu decidi fazer os 4 de uma vez só, bem rápido. E eu comecei então a fazer aquele estudo bem rápido, Evangelho de João, eram 4 lições, as perguntas, e eu fazia as perguntas, e ele foi respondendo. E eu fazendo, sabe quando você está fazendo de qualquer jeito? Estava fazendo de qualquer jeito. Jesus teve fome, Marciano? Teve, o texto que você leu diz que os discípulos foram comprar comida para ele. Tá bom, Marciano. Jesus se cansava, Marciano? Sim, sim. O texto que você leu diz que Jesus estava cansado e sentou à beira do poço. Jesus tinha sede, Marciano? Sim, tinha sede. Ele pediu água, a mulher samaritana. Muito bem. E eu fui fazendo as perguntas, perguntando, e chegou na reta final. Aquelas perguntas decisivas. E eu olhando para o papel aqui, eu disse, e aí, Marciano, agora que você aprendeu isso tudo aí, o que você acha que Jesus pode fazer por você, Marciano? O que Jesus pode fazer por você? Diga aí, para eu escrever aqui.
E aí, Marciano demora a falar, eu estou olhando para o papel, aguardando ele falar, para escrever, e aí eu levanto os olhos, olho para ele, o olho dele marejado, começa a derramar lágrimas, e ele diz: Jesus pode me salvar. Ele pode me salvar. Marciano poderia dizer: ele pode me dar um futuro, me dar prosperidade, ele me dá uma nova vida, ele me tirar dessa casa. Ele poderia dizer tantas coisas. Mas ele entendeu naquele dia que tudo que ele mais precisava era ser salvo. A condição de pobreza, fome ou qualquer outra coisa, isso era segundo plano na vida do Marciano naquele momento. Naquele momento ele entendeu que tudo o que ele mais precisava era ser salvo por Jesus. Nós temos tudo o que precisamos. A graça do Senhor Jesus nos salvou. Ela nos conquistou. Sabe, isso foi muito importante. Eu saí daquela viagem missionária e disse: eu preciso continuar isso. Sabe por quê? Porque não tinha mais a ver comigo. Eu descobri que mesmo eu fazendo as coisas de qualquer jeito, de forma relaxada, displicente, Deus continuaria salvando vidas, porque não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Ele, com o propósito dEle. A graça salva. Salva. E essa graça salva porque ela foi paga por meio de um alto preço, como nós falamos aqui. A graça é de graça. Graça é graça. O finalzinho do versículo 8 diz: é um dom de Deus. Mas para que esse dom se materializasse na nossa vida, o justo morreu pelo injusto. O sem pecado se fez pecador por nós. A Bíblia nos fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Foi um alto preço. E hoje nós, de posse dessa graça gratuita, que não requer de mim e de você nenhum esforço, precisamos apenas fazer uma única coisa. O Evangelho, na verdade Paulo, escrevendo a carta aos 2 Coríntios, capítulo 5, ele vai dizer: o amor de Deus nos constrange, porque um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A graça nos alcançou para que hoje eu e você pudéssemos ser filhos de Deus. O texto que nós lemos diz que nós éramos filhos da ira. E agora nós pertencemos a uma nova família. Temos uma nova casa. A graça nos alcançou de graça. Por fim, o verso 10 desse texto nos diz assim: pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Para que andássemos nelas. Graça é um novo caminho. Graça é norte, é direção. É por meio da graça que eu e você hoje temos uma esperança, temos um caminho a trilhar. Cristo Jesus fala a respeito dele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É somente por meio dessa graça que aquele que estava perdido foi achado. Nós cantamos anteriormente uma canção que dizia: ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Nós estávamos em trevas, nós estávamos mortos, nós estávamos escravizados, mas na cruz do Calvário foi dispensada a graça sobre a nossa vida. E hoje, verdadeiramente, nós entendemos que graça é vida
Graça é liberdade, graça é amor, graça é bondade, graça é salvação, graça é graça, graça é caminho. E é por meio da graça, é pela graça que nós vivemos. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Apresenta a tua vida diante do Senhor. Agradece a Ele por essa graça que te alcançou. Se você está aqui nesse lugar e ainda não desfrutou dessa vida plena, se você está aqui nesse lugar e se sente escravizado, se você veio a esse lugar e não se sente amado, se você veio a esse lugar e diz: pastor, nada de bom me acontece. Se você veio a esse lugar perdido, se você veio a esse lugar achando que poderia comprar todas as coisas e agora está entendendo que não pode, eu quero te dizer que essa graça, esse dom de Deus, se apresenta para você hoje, e você só precisa abrir o seu coração. Você só precisa abrir o seu coração e se permitir ser amado, se permitir viver essa nova vida. Deixa essa graça maravilhosa, essa graça sem par, inundar o teu coração, transformar a tua vida. Deus bondoso e querido, muito obrigado, Pai, porque por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, motivado pelo teu amor, hoje nós desfrutamos de vida, de liberdade, de bondade, de um caminho, de um norte, gratuitamente. Obrigado, Pai, porque todas as bênçãos conquistadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário, hoje é um direito nosso, é a nossa herança. Pai, nos permita, Senhor, perceber a tua bondade mesmo nos dias maus. Nos permita, Deus, entender, Pai, que de fato nós não merecemos coisa alguma, e que o Senhor tem operado em nós dia após dia, infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Muito obrigado, Deus, por tua maravilhosa graça. É no nome de Jesus que oramos.